Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu em 2018 uma meta para a eliminação total do uso de gorduras trans usada para a produção de alimentos industrializados até este ano. Mas o objetivo está longe de ser alcançado. De acordo com dados divulgados pela OMS, 5 bilhões de pessoas ainda consomem a substância e estão aumentando o risco para doenças cardiovasculares e morte. As gorduras trans são encontradas geralmente em ultraprocessados, como salgadinhos e refeições congeladas, óleos de cozinha, sorvetes e outros alimentos. Segundo a OMS, a ingestão da substância está relacionada a mais de 500 mil mortes prematuras por ano, causadas por doença arterial coronária, a obstrução dos vasos sanguíneos que irrigam o coração, provocada pelo excesso da gordura. O novo documento chega a destacar progressos desde 2018. A parcela da população mundial coberta por políticas de melhores práticas para combater a gordura trans nos alimentos aumentou 6 vezes. Hoje, um total de 43 países, que representam 2 bilhões e 800 milhões de habitantes, já implantaram medidas. O Brasil é um desses lugares, dos quais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em 2019 que a substância seja banida de produtos para fins de consumo a partir deste ano. A restrição foi implantada em partes, começando por um limite de 2% do total de gorduras nos alimentos desde 2021. Apesar do progresso, a OMS ressalta que a falta de iniciativas por outros países deixa 5 bilhões de pessoas ainda em risco dos impactos de saúde da substância, um número muito distante da meta de eliminação estipulada para este ano. As Forças Armadas de Taiwan anunciaram que vão convocar pela primeira vez mulheres como reservistas. O objetivo é aumentar a tropa em meio às recentes pressões militares da China sobre o seu território. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que cerca de 220 mulheres reservistas vão passar por um treinamento militar no próximo semestre. O país costuma treinar apenas reservistas do sexo masculino, mas muitos políticos e agentes da sociedade civil criticaram esse posicionamento. Taiwan também informou que vai ampliar o período de recrutamento militar obrigatório para todos os homens elegíveis, de 4 meses para 1 ano. A ilha tem cerca de 170 mil militares em serviço e outros 120 mil reservistas. Já a China possui mais de 2 milhões de soldados, sendo considerado o maior exército do mundo. O anúncio da convocação de mulheres acontece em meio ao aumento da pressão militar da China sobre a ilha, que é governada de forma autônoma em relação ao governo de Pequim, que já afirmou que pretende voltar a dominar Taiwan. A escalada de tensões entre os dois territórios começou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à capital no ano passado. A China viu a viagem como uma provocação política e aumentou sua presença militar ao redor da ilha. Uma novidade tomou conta de um acampamento de imigrantes na cidade mexicana de Matamoros. Um aplicativo anunciado recentemente pela Casa Branca oferece aos migrantes que desejam entrar nos Estados Unidos um processo online que permite solicitar agendamentos e entrevistas com autoridades responsáveis. Neste acampamento de imigrantes na cidade mexicana de Matamoros, ninguém tira o olho do celular após o início de um novo processo para solicitar agendamentos de imigração nos Estados Unidos. Desde a última semana, o aplicativo CBP One permite aos interessados solicitar entrevistas às autoridades para entrar na terra do Tio Sam pela via terrestre, alegando razões humanitárias.
papá y hijos. No habría. Ve que todo mundo está ahorita llenado. Pero a meia-noite estava. Observe que todos estão no celular agora, mas à meia-noite tinha muita gente e não podia acessar a página. Mas agora estamos conseguindo entrar. Você pode entrar na página. O número limitado de consultas foi agendado para esta unidade de 18 a 30 de janeiro, embora a admissão não seja uma garantia. De acordo com a ONG Ajudando-os a Triunfar, a situação obriga alguns migrantes a buscar atendimento em outro ponto de entrada. O processo foi anunciado no dia 5 de janeiro pela Casa Branca, junto com outro que vai permitir a entrada mensal de até 30 mil cubanos, venezuelanos, nicaragüenses e haitianos em condições muito específicas, embora também sejam reforçadas as restrições para impedir a entrada ilegal na fronteira. Estima-se que em Matamoros, na fronteira com Brownsville, Texas, cerca de 7 mil pessoas permaneçam retidas em condições precárias e suportando baixas temperaturas no inverno. A empresa matriz do Google anunciou um plano global para cortar 12 mil vagas de trabalho, seguindo a tendência de outros gigantes da tecnologia. De acordo com a empresa, essa é uma consequência da realidade econômica vivida pelo setor. A Alphabet, empresa matriz do Google, comunicou aos funcionários sobre a demissão através de um e-mail. A empresa afirmou que fez uma rigorosa revisão em todas as áreas e atividades da companhia antes de tomar a decisão. O anúncio do Google é feito um dia após a Microsoft divulgar o seu plano de demissão de cerca de 10 mil trabalhadores pelo mundo nos próximos meses. Outras grandes empresas como a Amazon, o Twitter e a Meta também já haviam informado os cortes, sobre a justificativa de que o setor estaria enfrentando situações turbulentas. O novo corte do Google, de 12 mil empregos, deve representar 6% dos funcionários contratados pela empresa em todo o mundo. As demissões devem ocorrer em todas as unidades e mercados da Alphabet, mas outros setores, como recrutamento e projetos, também devem ser afetados. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 8 estados processaram o Google. A empresa é acusada de monopolizar o mercado de publicidade online. Como alegado em nosso processo, por 15 anos o Google tomou um caminho de conduta anticompetitiva que lhe permitiu impedir a ascensão de tecnologias rivais, manipulou a mecânica do leilão para se isolar da concorrência e forçou os anunciantes a usar suas ferramentas. Ao fazer isso, o Google se envolveu em uma conduta excludente que enfraqueceu severamente, se não destruiu, a concorrência no setor de tecnologia publicitária. Além do procurador-geral, 8 estados participaram do processo: Califórnia, Colorado, Connecticut, Nova Jersey, Nova York, Rhode Island, Tennessee e Virgínia. Mas o grupo californiano sempre negou ser um monopólio, dizendo que outras gigantes de tecnologia como a Amazon, Microsoft e Meta, controladora do Facebook, também têm uma participação no mercado de publicidade online. O Egito tem enfrentado uma forte crise econômica com uma grave desvalorização de sua moeda e uma inflação acima dos 20%. Já alguns especialistas acreditam que a taxa da inflação no país pode ser ainda maior por conta da enorme economia informal. A moeda do Egito desvalorizou cerca de 1/3 desde o final de outubro de 2022. O país vive agora uma crise cambial e uma das piores inflações dos últimos 5 anos. Com isso, os salários da população caíram pela metade, os bancos começaram a restringir o valor dos saques e os preços dos alimentos mais do que dobraram em todo o país. Os atuais problemas econômicos do Egito são resultado de uma série de questões globais, como a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Esquemas de corrupção internos e problemas administrativos do governo também contribuíram. O investimento estrangeiro no setor privado foi desencorajado após uma série de projetos ligados às redes militares e estatais dominarem a economia. Por conta disso, o Egito acabou se tornando mais dependente do crédito externo, acumulando dívidas. Atualmente, o país deve mais de 155 bilhões de dólares e cerca de 1/3 da sua receita nacional vai para o pagamento dessa dívida.
Especialistas alertam que a situação no Egito começa a se assemelhar com a crise vivida pelo Líbano, onde a população enfrenta uma grave escassez energética e de combustíveis e também o aumento do endividamento. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou 11 meses. Nessa etapa do conflito, o apoio de outros países ao território invadido tem tido um papel importante para a resistência sobre os avanços russos. Por outro lado, a Ucrânia teve um baque em sua estrutura de governo. Há um mês de completar um ano da invasão russa da Ucrânia, o governo de Volodymyr Zelensky iniciou um expurgo de autoridades acusadas de corrupção ou má gestão. Membros de ministérios e pelo menos 5 governadores regionais foram demitidos ou deixaram seus cargos. De acordo com informações apuradas de dentro do governo ucraniano, Zelensky pode estar promovendo essas trocas para alinhar forças em torno de si. A ação mira principalmente fortalecer os comandos internos e organizar a demanda principal do país, que tem sido há 11 meses a guerra. O expurgo é o primeiro do tipo desde que a guerra começou e demonstra uma fraqueza inesperada do governo ucraniano. Antes, houve demissões pontuais de autoridades identificadas com a população russa da Ucrânia, concentrada no leste do país. Dessa forma, as alterações governamentais vieram em um momento crucial da guerra. Isso porque, pela primeira vez desde o início do conflito, a Organização do Tratado do Atlântico Norte rompeu mais um tabu e efetuou o fornecimento de tanques para os ucranianos. A entrega da OTAN mira não só prolongar e dificultar o sucesso russo, mas dar uma vitória definitiva aos ucranianos. O apoio vem diretamente pelos Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. Além disso, a Rússia tem tido suas primeiras vitórias em meses no leste e no sul do país, colocando uma pressão sobre o governo. Com os avanços russos, a infraestrutura ucraniana sente o peso dos ataques constantes de Moscou. Mas a entrada da OTAN no conflito pode fazer com que a guerra escale ainda mais, em proporções maiores. Isso porque o presidente russo Vladimir Putin tem chantageado constantemente o Ocidente com um eventual uso de armas nucleares. Assim, o conflito vem tomando novas proporções. Nos próximos meses, os ucranianos lutarão para liberar seus territórios. Já os russos resistirão, porque Putin considera que essa derrota o enfraqueceria politicamente. O cenário mais provável é de uma longa guerra de atrito. E olha só, um enorme bloco de gelo de um tamanho equivalente à cidade de São Paulo se desprendeu na Antártica. Mas a boa notícia é que, de acordo com especialistas, o movimento já era esperado e não tem relação com o aquecimento global. O anúncio foi feito por um grupo de cientistas nesta segunda-feira, um dia depois de a maré forte ter aumentado a fissura e feito o bloco de gelo de 1.550 km² se desprender. De acordo com o British Antarctic Survey, órgão que estuda as regiões polares, o desprendimento era esperado e não se deve à mudança climática, apesar de a região estar ameaçada pelo aquecimento global. Outro episódio do tipo, com um iceberg de tamanho similar, já havia ocorrido 2 anos atrás na mesma região. Especialistas afirmam que grandes fissuras vêm aumentando na última década. Em 2016, os pesquisadores britânicos decidiram mover sua base de trabalho para outro lugar, situado a cerca de 20 quilômetros, por medo de que ficasse à deriva sobre um iceberg. 3 anos depois de ser apontada como o epicentro da pandemia de Covid-19 e isolada do mundo, a cidade chinesa de Wuhan volta aos poucos à normalidade. O município, que tem 11 milhões de habitantes e fica no centro-leste da China, foi, em dezembro de 2019, o primeiro local do planeta a registrar casos e a ser atingido por um surto da doença. Em janeiro de 2020, Wuhan foi confinada para conter a propagação do coronavírus. Apesar do vento gelado, os moradores aproveitavam o feriado do Ano Novo Lunar para fazer compras nos mercados ou passear às margens do rio Yangtze. Muitos também visitaram o Templo Guiyuan, um dos prédios mais conhecidos de Wuhan e aberto pela primeira vez nos últimos 3 anos para o feriado prolongado.
Não foram anos nada fáceis. Todo mundo enfrentou dificuldades no trabalho e na vida. Na verdade, foi bem difícil. Eu estaria mentindo se dissesse que não. Suspeito de ser o local que originou a pandemia, o mercado de frutos do mar de Huanan fechou em 2020. Tapumes e uma viatura policial continuam isolando o estabelecimento. Apesar do retorno dos habitantes de Wuhan, assim como do restante da China à normalidade, isso não significa que a Covid-19 tenha desaparecido do gigante asiático. De acordo com informações do virologista Wu Zunyu, referência no país contra o coronavírus, cerca de 80% da população chinesa contraiu a doença desde o fim das restrições sanitárias em dezembro passado. A China registrou pelo menos 13 mil mortes por causa do coronavírus no período de 13 a 19 de janeiro. Este número, que se refere apenas às pessoas falecidas nos hospitais, soma-se às 60 mil mortes registradas desde o final de 2022 e já anunciadas pelas autoridades. A Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. O crescimento se deve principalmente às flexibilizações das restrições sanitárias nos países, sobretudo na China. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo, mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo o mundo. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!